Olá, eu sou a professora Mariana, eu vou ser a professora de ciências da turma de vocês esse ano. Prazer. Bom, gente, hoje eu queria falar com vocês sobre aquele plano de estudo que vocês levaram para casa, pegaram na escola, levaram, fizeram e já devolveram. Eu corrigi todos eles e vi quais foram as questões que vocês mais acertaram e mais erraram. Vamos dar uma olhada? Bom, gente, esse é o plano especial de estudos complementares que vocês fizeram. Mesmo quem não conseguiu fazer, assiste o vídeo para vocês tirarem as dúvidas aí sobre o conteúdo que vocês viram no sexto ano passado. Então, vamos lá. São 4 questões. Essa daqui é a questão 1, questão 2, questão 3 e questão 4. A 3 e a 4, quase ninguém errou. E imagino que quem errou foi por falta de atenção, porque elas são bem fáceis de resolver. Vamos dar uma olhada nelas rapidinho? Então, olha só. A questão 3, ela está falando que é muito importante a gente ter bons hábitos alimentares para a gente ter uma saúde boa para combater possíveis doenças, inclusive o coronavírus, que possa acometer aí no nosso organismo. Então, embora não exista nenhum alimento que seja capaz de matar o coronavírus, é muito importante a gente ter esses bons hábitos alimentares. Por quê? Porque tendo uma saúde boa, um sistema imunológico bom, o nosso sistema imune consegue combater os invasores, né? O coronavírus, por exemplo. Então, você tinha que marcar aqui a opção que é a única opção que mostra aí um exemplo de hábito saudável bom. Ó, letra A, comer frituras e alimentos industrializados. Todo mundo sabe que fritura e alimentos industrializados não é muito bom para a saúde. Pode comer de vez em quando, não toda hora. B, comer frituras de novo e consumir refrigerante. Também não, né, gente? A gente sabe que refrigerante aí tem muito açúcar, não é uma prática saudável, também não pode consumir toda hora. C, consumir frutas e verduras e legumes? Sim, essa é a resposta certa. E D, consumir lanches de fast food. Fast food é comida rápida, aquelas de lanchonete, tipo McDonald's. Não, também não é uma coisa boa, não é um bom hábito alimentar. Então, a resposta certa é C. E na 4, estava querendo saber quais dessas opções indicam alguma ação que possa ajudar a proteger contra o coronavírus. Então, vamos lá. A. Use a parte interna dos cotovelos para cobrir a mão ao tossir ou espirrar. E aí, isso é uma boa ação para a gente proteger os outros contra o coronavírus? Sim. Então, sempre que a gente for tossir ou espirrar, a gente usa aqui, ó, o antebraço, a parte interna dos cotovelos para fazer isso. A gente tem a mania de fazer com a mão, né? Mas aí suja a mão com o vírus. E a mão a gente toca em muitos lugares. É bom a gente fazer aqui, ó, na parte interna dos cotovelos. Bom, gente, as outras, a primeira e a segunda questão, são sobre a matéria cadeia alimentar. Todo mundo lembra dessa matéria no sexto ano? Todo mundo estudou essa matéria? Bom, vamos dar uma relembrada como é que é a cadeia alimentar? Então, vamos lá, gente. Cadeia alimentar. Gente, vamos pensar o seguinte. Qual é a função vital? Me diz aí, pensa aí. O que você precisa fazer sempre, porque senão você vai morrer. Você precisa fazer isso para sobreviver. É uma função vital da gente. Acertou quem falou respiração. Com certeza, se a gente ficar sem respirar, a gente morre. E acertou quem falou também nutrição. A gente precisa estar sempre se nutrindo, porque senão a gente, né, se a gente parar de comer, a gente vai morrer. E essa nutrição é muito importante por quê? Porque ela dá energia pra gente continuar vivendo. Existem 2 tipos de nutrição. Deixa eu passar o quadro aqui pro lado. Todo mundo lembra que existem 2 tipos de nutrição? Existe a nutrição que é como a nossa, chamada de heterotrófica. E existe a nutrição que a gente não faz, que outro tipo de ser vivo faz, que é autotrófica. Vamos lá, como é que você se nutre? Eu me nutro comendo.
Então, a gente precisa ingerir outro ser vivo. Já parou para pensar que tudo que você come são outros seres vivos? Ó, se você comeu um bife hoje no almoço, era uma vaca. Arroz, feijão, veio de uma planta. Todos os alimentos que a gente come vieram de outros seres vivos, certo? Então, esse é o nosso tipo de nutrição. Nós somos seres consumidores. Nós temos a nutrição heterotrófica. Hétero é de diferente. Então, a gente consome o outro, tá? E o que é autotrófica? Essa nutrição, quem faz são os seres que produzem seu próprio alimento. Isso que é auto, né? De próprio. Próprio alimento. Quem são esses seres? Acertou quem falou? Plantas. Muito bem. As plantas, as algas, elas conseguem produzir seu próprio alimento a partir da luz do sol. Elas fazem um processo chamado de fotossíntese. Quem lembra? Vocês viram isso no 6º ano? Então, a partir da fotossíntese, elas produzem seu próprio alimento. Esses seres, já que eles produzem seu próprio alimento, eles são chamados de produtores. E os seres como nós, que precisamos consumir outro ser vivo, a gente não consegue produzir nosso próprio alimento, a gente precisa consumir, nós somos consumidores. Então, vamos lá olhar a cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ela sempre vai começar com quem? Com um produtor ou com um consumidor? Respondeu certo? Quem falou? Produtor. Então, o produtor, a partir da luz do sol, ele vai fazer a fotossíntese e vai começar sempre o começo de uma cadeia alimentar. São os produtores. E aí, alguém vai lá e come esse produtor, certo? Então, vamos desenhar aqui uma lagarta. Tem lá uma lagartinha lá comendo a folhinha da planta. Ela é o quê? Ela é um consumidor. E que tipo de consumidor é esse? Ela é a primeira consumidora da cadeia. Ela que está ingerindo, essa lagarta está ingerindo o produtor. Então, ela vai ser chamada de consumidor primário. Correto? Vamos botar uma setinha aqui? O que vocês acham? A setinha é para cá ou a setinha é para cá? Acertou quem falou que a seta é para cá. Sabe por quê? Porque a seta está indicando o caminho da energia. Então, a energia que estava na planta, a energia do sol foi para a planta e a energia que estava na planta foi para a lagarta. E aí chegou lá um passarinho e pegou a energia da lagarta. Esse passarinho, ele é um consumidor secundário. Quem come o consumidor primário é o consumidor secundário. E assim por diante, né, gente? Imagina que uma cobra, então, comeu o passarinho. Ela vai ser o consumidor terciário e assim por diante, ok? Então, vamos fazer a primeira e a segunda questão? Vamos lá. Segunda questão. Na segunda questão, a gente tem uma tirinha que mostra um alface, um coelho comendo alface, aí a cobra comeu o coelho, aí o gavião, né, uma ave comeu essa cobra, e aí no final o alface come a ave. Essa é a parte cômica da tirinha, porque não é possível, né? A gente sabe que os alfaces das plantas não são consumidores, são produtores, beleza. Então, olha só, aqui tá perguntando, ó. Os vegetais são chamados de produtores. Tranquilo, gente? Os vegetais, as plantas, ó, tá escrito aqui, ó. O vegetal produz seu próprio alimento. E o animal não produz seu próprio alimento, dependendo dos vegetais. Os vegetais são chamados de produtores. Ok? Já diz aqui na resposta, vegetal produz seu próprio alimento. Então, eles são os produtores. E a primeira questão que muita gente errou. Vamos decifrar aí essa primeira questão? Essa questão ela é difícil mesmo se você não prestar muita atenção. Inclusive, é uma questão do Enem, do vestibular. Isso mesmo, quando as pessoas acabam a escola, elas fazem o vestibular do Enem. E essa é uma questão de lá. Vocês aí do 7º ano já estão treinando para o vestibular. Parabéns. Bom, gente, é o seguinte. Olha só essa bagunça.
o homem quer caçar o tigre e o tigre quer caçar o homem. E o abutre quer os dois, né? Porque o abutre gosta, ele come os cadáveres, né? Então, ele tá feliz da vida porque ele vai ter comida. Alguém vai morrer ali, ele vai ter comida. Bom, aí a pergunta tá querendo saber o seguinte. Se o tigre for bem sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, o tigre e o abutre ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos D. Então, a pergunta é, o tigre e o abutre, que tipo de nível trófico, ou seja, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, terciário, que eles são? O tigre e o abutre. Então, vamos pensar nessa cadeia aqui, ó. Se o tigre ele for bem sucedido, quer dizer que ele comeu o homem, né? Então, ele comeu o homem e a energia do homem foi para o tigre. E quem comeu o tigre? O abutre comeu o tigre, como está dizendo lá no enunciado. Bom, se a gente só pensar nesses 3 elementos aqui, a gente vai se confundir. Por quê? Porque o homem nunca pode começar uma cadeia alimentar. Existe outro elemento aqui que está escondido da tirinha, que são provavelmente os produtores, né? A gente precisa ter um produtor começando a cadeia alimentar. Então, a gente tem aqui só a ponta, o final aí da cadeia alimentar. A gente não tem o início. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. Essas são as alternativas da questão. Então, vamos lá. O tigre e o abutre, é isso que a questão quer saber. O tigre e o abutre são o que? Então, em que nível aí da cadeia? A, produtor e consumidor. Gente, produtor, não, nenhum desses 3 é produtor, né? Nem homem, nem tigre, nem abutre. Todos eles são consumidores. Então, a gente já pode descartar a e a D, porque não tem nada a ver colocar produtor para o tigre e para o abutre, correto? Então, a gente vai ficar aqui entre consumidor primário e entre a B e a C, tá certo? Então, vamos ler a B? A B está dizendo que o tigre é consumidor primário e o abutre é consumidor secundário. Peraí, o tigre consumiu o homem. Quem que é o consumidor primário? O consumidor primário é sempre o que come a planta. Ó, o consumidor primário é sempre o que come o produtor, é o primeiro da cadeia. E o tigre não é o consumidor primário, né? Não pode ser o consumidor primário. Então, a gente também já elimina essa e a gente fica com a C, que é o quê? O tigre é o consumidor secundário, o abutre é o consumidor terciário e o homem é o consumidor primário, porque ele comeu, não está mostrando aí na imagem, mas ele comeu um produtor. Legal, né? E aí, gente, conseguiram lembrar e relembrar essa matéria de cadeia alimentar? Espero que sim. Beijo e até semana que vem.